Gente, para se calcular o pH de uma solução, é preciso chegar na concentração da espécie química H+. Acontece que o H+, que nós procuramos, ele é liberado pelo ácido em questão. É óbvio que existe o H+, que vem da autoionização da água. Mas quando nós determinamos o pH de uma solução ácida, o H+ que nós procuramos é o H+ que vem da ionização do ácido. Portanto, o ácido nítrico, quando se quebra, por exemplo, ele, que é um líquido muito perigoso, por sinal, ele vai liberar o H+ e o ânion, que no caso dele é o nitrato. Por isso o nome dele fica ácido nítrico, porque na hora de dar nome para um ácido, você troca, né, ato para ico. Então, o ácido nitrato é o ácido nítrico. Se você quiser saber mais sobre ácidos e bases, siga para a playlist que eu vou deixar no final desta aula. Veja só, o ácido nítrico libera um H+ por molécula dele. Ele é um ácido forte. Eu percebo que ele é forte porque os oxiácidos, para ver se é forte, você faz o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. 3 menos 1, 2. Então, se é 2 ou mais o resultado dessa continha, o ácido é forte. O ácido nítrico é, de fato, um dos ácidos mais fortes e mais perigosos que existem no laboratório. Quando o ácido nítrico ioniza, então, percebemos a seguinte relação. Cada 1 mol de HNO3 forma 1 mol de H+. Veja, isso me leva à quantidade de mols de H+, a quantidade de matéria de H+. A partir dessa relação, eu busco saber quantos mols de ácido nítrico foram dissolvidos na solução em questão. Isso será dado no enunciado, pois o enunciado me trará a massa do ácido que foi dissolvida. E aí, pela massa do ácido, eu consigo chegar na quantidade de matéria. Se você ainda não sabe o que é quantidade de matéria, siga para o card que eu vou te deixar nesse exato momento aqui em cima. Agora, olha só. Se você sabe quantos mols do ácido nítrico foram dissolvidos, agora que você sabe que cada mol de ácido nítrico forma 1 mol da espécie química H+, você tem condições de dizer a quantidade de mols de H+ que foi formada. A quantidade de matéria de H+, ou seja, o número de mols de H+ que estão ali presentes na solução, são uma informação fundamental. Quando você pega o número de mols e divide pelo volume total da solução em litros, você obtém a concentração em mol por litro daquela espécie química. Concentração em mol por litro, também chamada concentração em quantidade de matéria. Eu vou deixar para você aqui um card sobre isso nesse exato momento, sobre concentração em quantidade de matéria. É preciso saber a concentração em mol por litro de H+, por quê? Então, finalmente, vamos lá. pH é menos o logaritmo na base 10 da concentração em mol por litro de H+. Por isso, recapitulando, eu preciso mostrar a ionização do ácido para conhecer a relação entre número de mols do ácido dissolvido e número de mols de H+, que serão formados e estarão espalhados pela solução ácida. Depois, com o número de mols de H+, eu chego na concentração em mol por litro de H+. E por último, chego no pH.
a partir de um operador matemático conhecido como logaritmo. Operação esta que eu farei com o auxílio de uma calculadora na maioria dos casos. Lembrando que, uma vez determinado o pH, existe uma medida chamada POH, e eu chego no POH apenas conhecendo-se a seguinte relação entre eles: pH mais POH é igual a 14. E com isso, vamos encerrar esta aula e agora no final do vídeo, além da playlist sobre ácidos e bases, vou deixar para você a indicação de uma aula sobre pH. Até o próximo vídeo.